Salve gurizada, vamos falar de Inter? Porque nesse vídeo aqui eu te falo sobre o mercadão da bola do Colorado. A gente faz um F5, dá uma atualização aqui sobre possíveis reforços do Inter. Além disso, jogadores do clube, jogadores que estão no elenco que podem já assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e quem está voltando de empréstimo. Então fica nesse vídeo, estou fazendo esse F5 sobre a atualização do mercado da bola do Colorado. Mas antes, eu te falo sobre a promoção do Banrisul com o Mastercard. Eles podem te levar um jogo de Champions League, sim, tu pode ir para a Europa assistir um jogaço, uma partida de clube europeu. Então vai na descrição desse vídeo que tem todas as informações dessa promoção. E sem mais enrolação, a gente fala aqui sobre esse mercadão da bola do Inter, esse F5 aqui porque é importante, é o primeiro dia de janela de transferências aberta, então a gente precisa falar sobre essas questões. Janela que vai até agosto, vai até o início de agosto para possíveis reforços, possíveis saídas e por isso que a gente faz esse vídeo. Vamos começar falando de quem retorna? Paulo Vitor, lateral esquerdo, estava no Vasco da Gama, teve uma passagem por lá, chegou a ficar um tempo, jogou de lateral esquerdo, jogou como ala, jogou como ponta esquerda no clube carioca, mas não aprovou. Vasco da Gama não quis renovar o empréstimo, com o Inter também não fez nenhum movimento para daqui a pouco liberar o jogador de graça. E bom, ele está retornando para o Beira-Rio. Ah, Juliana, ele vai ser utilizado? Cara, eu procurei a direção do Inter, né? Fiz essa questão, me comuniquei com a direção do Inter na pessoa do Felipe Becker e perguntei: Felipe, como fica a situação do Paulo Vitor? Já está encaminhado com um novo clube? Está saindo daqui? Vai jogar onde? O Felipe Becker foi bem sucinto sobre essa questão. Cara, ele vai ser avaliado pela comissão técnica. A comissão técnica que vai fazer uma avaliação sobre esse nome. Se ele tiver aí dentro dos planos do Mano Menezes, ele permanece conosco. Se não tiver, bom, aí ele vai procurar um novo clube e é mais ou menos por aí que vai funcionar. O Paulo Vitor possivelmente vai chegar aqui no Beira-Rio, vai ver que ele não tem espaço para ter minutagem nessa temporada e com isso o Paulo Vitor deve buscar um novo clube ainda em 2023. Deve surgir algumas possibilidades ainda na Série A. O Paulo Vitor não chegou a fazer 7 jogos com a camisa do Vasco da Gama, pode aparecer algum clube da Série A ou daqui a pouco um clube na segunda divisão nacional. Clube europeu? Muito difícil, só se daqui a pouco o Paulo Vitor for jogar no mercado alternativo. Mas é o nome que está retornando por empréstimo, que está retornando de um empréstimo e voltando para Porto Alegre. É Paulo Vitor, lateral esquerdo, que não foi bem por aqui, principalmente ficou muito marcado depois de uma expulsão em Clássico Grenal. Paulo Vitor não deve ter oportunidades novamente de vestir a camisa do Internacional. Agora vamos passar, cara, para nomes que devem ser negociados. E aí a gente entra em 2 nomes importantes. Primeiro, volante Johnny. O Johnny, a gente sabe, tem alguns interesses da Turquia, de Portugal, Itália e Espanha. O Inter fica muito... como eu posso explicar para vocês? É muito difícil que o Inter permaneça com o Johnny nessa temporada. O Inter quer 6 milhões de euros pelo Johnny, é esse o valor estipulado. Aí agora, como vai ser feito essas questões? Bom, a gente vai ver ao decorrer aí dessa janela de transferência. Mas o que se sabe é que o Johnny é a venda que o Inter espera fazer nessa janela de transferências, porque não quer se desfazer de Maurício. A gente fala aqui do Maurício porque é importante. O Inter gostaria de receber um valor bem alto pelo Maurício, pela sua porcentagem. Eu consegui essa informação tanto com o staff quanto com a direção do Inter e posso garantir para vocês, o valor que o Inter tem em cima do Maurício é 50%. O Inter recebe do Maurício 50% de uma possível venda. É esse o valor que o Inter tem. Muitos falavam em 70%, que o Inter tinha feito um negócio com a ida do Bruno José para o Cruzeiro e pegado mais uma porcentagem do Maurício. Nada disso. O Maurício, além dessa porcentagem do Inter, ainda está dividido entre o jogador, Deportivo Brasil e o Cruzeiro. Então o Inter gostaria de um valor bem alto pelo Maurício, não quer se desfazer do jogador agora. Então, esse momento, a grande venda da temporada deve ser o Johnny, jogador valorizado no mercado. O Inter tem 100% do Johnny, então por isso uma pedida de 6 milhões de euros. Quem chegar por aqui, Galatasaray, Sporting, Spezia, Real Betis, enfim, esse deve ser o caminho que o Johnny deve rumar na sua carreira a partir dessa janela. Outro nome, Alemão. Esse também não fora dos planos do Inter, porque marcou gol contra o América Mineiro, né? Ganhou uma sobrevida dentro do elenco do Mano Menezes, até teve oportunidade agora contra a equipe do Cruzeiro, mas se sabe que o Alemão também tem mercado italiano, tem equipes da Itália em cima desse jogador e pode ser, né? Pode pintar daqui a pouco a gente vendo o Alemão atuar no futebol italiano. Chegou até proposta do México
no início dessa temporada, o Inter não liberou. O alemão chegou a confirmar depois do jogo contra o América Mineiro que ele tinha assim recebido um telefonema para saber a sua situação pelo Coritiba, mas o Inter descartou negociar o jogador com esse clube. Também não era do interesse do alemão em jogar no Coritiba, que está brigando pela zona de rebaixamento. Não seria o melhor caminho pro camisa 9, camisa 35 na verdade, né? Mas o centroavante colorado. Outras questões que a gente tem que falar aqui também, jogadores que estão no final, entre aspas, do seu contrato, né? Que poderiam assinar um novo vínculo, poderia assinar um pré-contrato já nesse meio de janela. A gente está falando de Igor Gomes, lateral direito, Gabriel, volante, e Jean Dias. São os 3 jogadores que estão na reta final de contrato e que poderiam, nesse momento, já assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Vamos começar pelo Igor Gomes, porque o Igor Gomes, lateral direito, teve oportunidades aqui já com a camisa do Inter nessa temporada, se mostrou, né, virou uma segunda opção pro Mano Menezes, porque o Mano lá no início da temporada pede até a contratação do Mário Fernandes para disputar a posição com o Bustos, porque não confiava, entre aspas, no Igor Gomes. E com isso o Igor virou terceira opção. Só que daí, com lesão do Bustos, com lesão do Mário, pintou oportunidade para o Igor Gomes, se mostrou capaz, né, de fazer a posição na lateral direita e aí começou a se firmar, tanto que muita gente pede Igor Gomes como lateral direito titular do Inter, mesmo com o Bustos disponível. Bustos que era unanimidade na temporada passada, nessa temporada não está bem, né, até fez uma baita partida agora contra o Cruzeiro, vale ressaltar, mas a temporada do Bustos, ela realmente é abaixo e faz a gente ter um ponto de interrogação na lateral direita e o Igor Gomes seria hoje, por boa parte da torcida, o lateral direito titular. Então, tendo esse cenário, acho muito difícil que o Igor Gomes daqui a pouco vai lá e se acerte com outro clube, tá? Acho muito difícil. Mas existe sim essa possibilidade, porque a partir de agora, como ele só tem contrato até o final dessa temporada, ele que veio do Barcelona B e veio com um contrato até o final de 2023, poderia, né, se fosse do interesse do Igor Gomes, daqui a pouco te deixar o Beira-Rio, assina um pré-acordo agora e daqui a pouco mais se acha que é o justo, ele pega, entra em acordo com o Inter, daqui a pouco o clube que quiser desculpa, o clube que quiser levá-lo vai ter que desembolsar uma grana já para levar ele agora. Mas aí a especulação, acho muito difícil que o Igor Gomes deixe o clube e assim a gente também pode descartar uma saída do Gabriel, tá? Por que o Inter ainda não renovou o contrato do Gabriel? Porque quer ver o jogador em campo, quer ver como é que o Gabriel vai performar depois de ficar tanto tempo parado. O Gabriel teve uma grave lesão, então a gente sabe que vira um ponto de interrogação também quando o jogador retorna de uma grave lesão. Então é a questão do Gabriel também, que tem contrato até o final dessa temporada. Mas, cara, se o Gabriel voltar a ser novamente importante, já é importante como um líder, não vejo o porquê do Inter não renovar pelo menos por mais uma temporada com o Ruf, um cara que é líder, que com certeza pode vestir a braçadeira de capitão até o final dessa temporada. Hoje está com o Alan Patrick, mas a gente sabe como o Gabriel é um líder também fora de campo, assim como era dentro de campo, mas faz tempo que a gente não vê ele em campo. Então, são dois jogadores que estão nessa reta final de contrato, estão nos 6 meses finais de contrato, mas que devem permanecer no Beira-Rio. Diferente de Jean Dias. Esse é um jogador que possivelmente vai deixar o Inter. A gente sabe que o Mano gosta do Jean, tanto que colocou o Jean na vaga do Alan Patrick agora contra o Cruzeiro, mas o Jean Dias é um jogador que veio para essa temporada para ser um cara que poderia agregar porque estava no seu melhor momento da carreira, né? Isso são coisas que a gente coloca, que a direção nos traz, que a comissão técnica nos traz, e é muito mais por essa questão que a gente vê o Jean Dias hoje vestindo a camisa do Inter. Não digo aqui que o Jean compromete, cara. Acho que o Jean ele até faz bons jogos, não acho o Jean de todo ruim. Mas para continuar para 2024, muito difícil. É um jogador que possivelmente o Inter vai abrir mão para aí sim contratar um jogador de peso para jogar pelas pontas do campo. Um jogador que o Jean Dias está mais para suprir uma carência dentro desse elenco em 2023 do que propriamente para continuar em 2024. E por último, para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre especulações. Bruno Henrique, volante, que todo mundo fala sobre essa questão, vai vir, não vai vir. Jogador já terminou o contrato com a Al-Ittihad, rescindiu antes do final do vínculo que terminava em setembro. Cara, Bruno Henrique, para mim, não precisava nem vir. Mas, se existe essa especulação, porque o Mano gosta desse jogador, o Mano gostaria de ver o Bruno Henrique por aqui no Gigante da Beira-Rio. O que eu tenho da direção eu já trouxe aqui para vocês, mas atualizo para quem não viu. Perdão, ainda estou me recuperando da voz, gente.
Recebi da direção do Inter. Cara, é um jogador que eu não posso te descartar, porque daqui a pouco a gente pode fazer um movimento, mas até agora a gente não fez nenhum movimento para ter o Bruno Henrique dentro do elenco do Inter. A gente não foi lá e fez uma proposta pelo jogador, mas pode mudar, né? O cenário ele pode ser mudado, por quê? Porque o Bruno Henrique agora rescindiu o seu contrato, está livre para poder negociar. Daqui a pouco chegou a gente aqui, oferece já vem com um pré-contrato, assim, cara, já com alguns termos, sabe? Bah, a gente quer tanto tempo de contrato, 1 ano de contrato, estão falando em 700 mil, vamos chegar aqui para ganhar 400 até o final dessa temporada, no que vem a gente vê como é que fica. Pode acontecer, mas nesse momento, segundo a direção do Inter, eu trago aqui para vocês, não existe nada com o Bruno Henrique, volante ex-Al Ittihad. Outros jogadores que também estão na mira, e vocês sabem, são o Zalazar, Rodrigo Zalazar, Savarino e também Lanzini. Dessas três, para mim, a possibilidade maior de todas é o Lanzini. Ah, Juliano, mas o salário é muito alto, 1 milhão e 200 mil por mês. Cara, vale ressaltar aqui, a patrocinadora que está entrando no Ener Valencia, ela disse, olha, se vocês tiverem um nome que para vocês ele vale a pena ter um investimento, a gente entra. Entraram com 1/3 do Ener, podem entrar também com 1/3 em cima de uma grande contratação. Então, não dá para descartar o Lanzini, para mim é das opções mais viáveis. A menos que aconteça o quê? O Inter venda o Johnny e aí com parte do valor do Johnny chegue no Schalke 04 e fale, ó, toma aí os 3,5 milhões de euros que vocês queriam, eu quero o Rodrigo Zalazar, jogador que é o reserva imediato do Arrascaeta hoje na seleção uruguaia e que tem potencial de revenda lá na frente. Pode acontecer, eu não descarto isso, é um movimento que seria muito inteligente do Inter e claro, né, aí também a patrocinadora pode entrar porque é um cara que lá na frente vai render grana para o Inter com certeza, porque tem qualidade, tá nessa nova safra da seleção uruguaia e a gente não pode descartar aqui também Bruno Mendes no final da temporada, tá no último vídeo, por isso que eu não vou ficar enfatizando aqui a questão do Bruno Mendes, vocês sabem. Também tem Edson Miranda, zagueiro, Atlético, e eu trouxe a informação aqui na sexta-feira para vocês e ela se confirmou porque o pessoal da Revista Colorada falou com a direção do Atlético e que mais? Informou sobre Rômulo, falou que o Inter está já encaminhando já a antecipação da contratação do Rômulo, pagar os 3,5 milhões de reais por 60% do jogador, porque o Rômulo recebeu sondagens há pouco do Vasco da Gama. Então o Rômulo, né, já deve ter a sua chegada antecipada, seu vínculo em definitivo antecipado, e com isso a direção do Atlético daí informou o pessoal da revista, os colegas da Revista Colorada, que estaria vindo na negociação, né, o Inter está antecipando, então, entre aspas, de brinde, está chegando o Edson Miranda, zagueiro de 24 anos, formado com o Maurício e também com o Rômulo lá no Deportivo Brasil, e tá atuando, né, hoje ainda com a camisa do Atlético, pode ser então um dos reforços nesse meio de temporada. A gente sabe que o Inter gostaria de ter mais um zagueiro no elenco até o final dessa temporada, já que não foi possível Bruno Mendes, tá? Pode aí chegar Edson Miranda para suprir essa lacuna que existe, até porque mercado muitas vezes sente desgaste e fica de fora. Tem também a questão do Rodrigo Moledo, que às vezes se lesiona, às vezes também tem problemas físicos. Então, por isso, o Inter gostaria de contar com outro zagueiro. E Edson Miranda, que eu trouxe aqui para vocês em primeira mão, também aí pode pintar como reforço do Inter, tá certo? Não esquece, vai aqui na descrição do vídeo que tem tudo sobre a promoção do Banrisul junto com o Mastercard para te levar para um jogo de Champions League. Não esquece também de deixar o teu like, compartilhar esse vídeo com mais colorados e, claro, de te inscrever aqui no canal. E também me segue nas redes sociais, no arroba Juliano Machado, lá no Instagram e no Twitter, onde também te atualizo tudo sobre o Inter. Aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!